Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecimento Aplicado. Hoje eu venho trazendo para vocês diversas ferramentas que é essencial para o bom trabalho do mecânico, né? Seja você profissional ou entusiasta, de alguma forma você vai acabar precisando de uma dessas ferramentas que eu venho trazendo aqui. De antemão eu quero dizer que não existe ferramentas que são de iniciante ou de avançado, ou de intermediário, apenas o título do vídeo, porque como no outro vídeo eu tinha colocado ferramentas básicas, que é martelo, chave de fenda, chave de boca, essas coisas que realmente é básico, é de uso geral. Aqui a gente já vai entrar para diagnósticos um pouco mais específicos. Então eu resolvi colocar esse nome apenas por isso, beleza? Então se você já gostou da proposta, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Então vamos para o vídeo. Ferramentas para intermediário avançado na mecânica. Aqui não está envolvendo injeção eletrônica, não está envolvendo parte elétrica, eletrônica, não está envolvendo nada disso. Apenas parte mecânica, ok? Desculpe um pouquinho a minha voz, que eu estou doente e mesmo assim eu resolvi gravar o vídeo para manter o compromisso com vocês. Então vamos lá. A primeira ferramenta que vocês vão precisar é essencial, isso aqui é essencial, né? Todas as ferramentas que eu vou falar aqui, eu também vou falar o uso delas, né? Apesar de algumas delas já ter vídeo aqui no canal, eu ainda assim eu vou ainda explicar em que momentos você vai usar esse tipo de ferramenta. Então, uma delas, sem dúvida, é o teste de compressão. Observe que, por mais que essas duas maletas elas sejam muito parecidas, ela é bem diferente. Observe que esse teste aqui à esquerda foi o que eu já trouxe aqui no canal, que é quando você rosca ali no buraco da vela, né? E coloca o carro para gerar compressão pelo seu próprio motor de arranque. Quando faz isso, você tem que desligar os bicos, né, que é para não injetar combustível desnecessariamente no cilindro, e aí você consegue testar a compressão do cilindro, e assim você sabe se está tendo fuga de válvula, se tem biela empenada, se tem algum problema no motor que a compressão está caindo, né, está vazando compressão pelos anéis. Então essa ferramenta aqui é essencial para você determinar a saúde do motor. Às vezes o pessoal fica quebrando a cabeça com injeção, quando às vezes o problema está na saúde do motor mesmo. O motor está desgastado, está com válvula vazando, está com falsa entrada de ar, e aí o pessoal fica quebrando a cabeça com parte de injeção eletrônica sem antes verificar a mecânica. Então primeiro a mecânica tem que ser verificada, e a primeira ferramenta a ser usada é essa daqui. Já essa da direita aqui, ela já é um pouquinho diferente. Para você poder utilizar ela, você vai precisar de um compressor de ar. Com o compressor de ar, o que é que você vai fazer? Você vai conectar essa ferramenta, vai colocar o compressor numa pressão pré-determinada que você vai poder analisar aqui no manômetro. Ele também geralmente já tem esse regulador de pressão, que é para manter uma pressão constante. E aí você vai ver qual é a retenção do ar no cilindro, né? Essa ferramenta aqui em si, ela é mais precisa, né, podemos dizer assim, para você verificar o vazamento das válvulas. E essa daqui à esquerda é mais precisa para testar a compressão. É necessário você ter as duas? Não, você pode ter só essa da esquerda, que já está de bom tamanho, beleza? Agora se você puder investir nas duas, invista nas duas, que em algum momento você pode ter alguma dúvida que uma ou outra vai sanar, beleza? Outra ferramenta essencial, essa aqui é a ferramenta essencial, eu também já trouxe vídeo aqui no canal, utilizando diversas vezes, que é o teste do sistema de arrefecimento. Um dos maiores problemas que dá no carro, né, que vem chegar a queimar a junta, que dá prejuízo para o seu proprietário, é o sistema de arrefecimento. O carro esquenta e por esquentar dá bronca. E o que é que acontece? Para evitar que você fique procurando onde é que está vazando, o cliente chega, está baixando água e tal, você dá pressão com essa bomba aqui, como eu já mostrei vídeos aqui no canal, né? E aqui você vai saber, né, descobrir se está vazando. Também testa a tampa, né, para não mandar o cliente comprar uma tampa sem necessidade, né? Então, isso aqui, você ter essa ferramenta é tanto benefício para você com o diagnóstico mais rápido e preciso, também é benefício para o cliente, que você não vai ficar comprando, mandando o cliente comprar diversas peças sem necessidade, beleza? Então, sem dúvida, essa ferramenta aqui é uma das ferramentas essenciais, beleza? Serve para testar principalmente o vazamento dos sistemas de arrefecimento. Essa ferramenta aqui é o seguinte, ela serve para você medir a pressão do óleo, né? Tanto a bomba de óleo quanto o sistema de lubrificação do veículo, ele também tem um regulador de pressão que mantém
a pressão do carro constante. Então não tem quando o cliente ele chega assim, aqui é meu sistema de lubrificação, aquela luzinha do óleo acende, apaga, tal. E aí você quer saber se é uma falha no sensor, se é realmente a bomba está mandando a pressão correta, ou às vezes o cliente, né, não quer comprar uma bomba, aconteceu algum sinistro do carro, porque uma bomba de óleo é cara, ele não quer comprar e você quer testar para ver se realmente ainda dá para usar. Então essa aqui é a ferramenta que você vai utilizar para testar isso daqui. A ideia é testar se o regulador de pressão está funcionando ok. Hoje em dia muitos carros também, né, tem polias variáveis. E essas polias variáveis elas são reguladas através da pressão do óleo, que é para poder fazer justamente o avanço do comando, né? Então, ter uma ferramenta dessa pode fazer com que seu diagnóstico seja mais rápido. Às vezes o carro está perdendo potência e tal, e você fica procurando problemas na injeção eletrônica quando é o comando que não está avançando, justamente porque o carro não está acontecendo a pressão de óleo suficiente, porque a peneira está entupida, por exemplo, entendeu? Está muito carbonizado. Então é um problema que pode acontecer e essa ferramenta ajuda bastante nesse diagnóstico, né? É necessário que você tenha ela de urgência? Não, se for para você ter, essas duas aqui primeiras aqui são essenciais. Essa daqui é menos, se você puder ter, evidentemente tente comprar que vai ajudar em algum momento. Teste de pressão de combustível. Essa daqui das que eu trouxe, né, talvez seja a que eu menos recomendo, porque eu recomendo que você troque a sua bomba de combustível, né, seja você usuário, ou seja você um reparador que esteja passando a dica para o seu cliente, cerca de 2, no máximo 3 anos. Porque a bomba de combustível, ela tem o seu desgaste natural ali. E quando ela para, o carro para. Então você nunca sabe aonde que o carro vai parar. Ela para sem avisar, ela só para, ela trava ali e você vai ficar com o carro no prego, né? Então para você não ter esse tipo de problema, sugiro que você recorrentemente troque a sua bomba de combustível, né? Geralmente você compra só o refil, é bem mais barato que comprar o conjunto da bomba completo, que também não tem necessidade, né? É um pouquinho chato para trocar, tem que desmontar ali, tem aquelas mangueirinhas que são duras pra caramba, né? Então tenha muita atenção, porque o pessoal geralmente quer aquecer a mangueira com isqueiro, cuidado, é combustível, né? Mas esse sistema aqui serve para, por exemplo, o carro está falhando, você já olhou diversas coisas e não está encontrando defeito, teste a pressão de combustível, né? Com essa ferramenta aqui você vai tanto medir a pressão de combustível quanto o regulador de pressão, né? Tanto a pressão da bomba quanto a pressão do regulador. Então é uma ferramenta útil, não considero ela extremamente essencial, mas é uma ferramenta útil para você não mandar o cliente comprar uma bomba de combustível sem necessidade, né? Então vamos lá. Outras ferramentas que muitos mecânicos não têm, né? Eu particularmente também não tenho de todos os carros, que é justamente essas ferramentas de sincronismo. E por que acontece? Porque são diversos carros de diversas marcas, né? E aqui eu trouxe apenas alguns exemplos. Então é muito difícil você ter todas as ferramentas de sincronismo de todos os tipos de carros que existem. Muito difícil. Então, por causa disso, geralmente você tem dos carros mais populares ou daqueles carros que você mais trabalha naquele determinado segmento. Tem gente que só trabalha com carro francês, tem gente que só trabalha com carro japonês, tem gente que só trabalha com van, por exemplo, entendeu? E às vezes para ele é mais lucrativo ele ter esse conjunto de ferramentas aqui, porque acelera muito e dá muita precisão, né? Porque principalmente essas ferramentas de sincronismo, se der errado, você pode vir aí penar válvulas, vai gerar prejuízo para você, né? Então, ter é essencial. Se não tiver, dá para poder se virar sem. Mas recomendo que você tenha, principalmente dos carros que você mexe com maior frequência. Muitos carros também não precisam, né, de ferramentas de sincronismo, ele já tem as marcas de sincronismo, né, mas alguns veículos têm, né, e principalmente, né, lembrando, principalmente aqueles carros que trabalham com polias loucas, né. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal explicando mais ou menos como é que funciona a polia louca, né, que a polia ela não tem chaveta, não tem sincronismo. Então, para que você possa ter a certeza do sincronismo, você tem que travar o comando. Para travar o comando, você vai precisar de uma ferramenta dessa daqui. Se você não tiver, a probabilidade de dar errado no seu serviço é muito alta e você ter prejuízo é muito alta. Então, muita atenção quanto a esse tipo de ferramenta, ok? Então, vamos lá. Essa ferramenta aqui, ela é até motivo de muitos memes na internet, né? Que eu acredito ser uma ferramenta muito boa, né? Para o bloco. Eu acredito que ela é essencial para o bloco. Por exemplo, você tem um carro, ele queimou a junta do cabeçote. Aí você quer saber se está empenado
o cabeçote. Aí o que é que você faz? Você passa a régua, você vai saber se está empenado ou não. Geralmente empena, mas geralmente é bom também mandar para retífica, porque lá o pessoal faz o acertamento de válvulas, troca os retentores de válvula e tal. Aí o mecânico ele não quer mandar para retífica porque demora. Também tem a questão do custo que vai aumentar para o cliente. Às vezes o cliente não quer fazer o serviço. Aí ele compra essa régua aqui e às vezes pode dar errado, né? Tem que saber usar. Para poder dar certo, tem que saber usar. Só que para o bloco acaba sendo essencial. Porque hoje, com os veículos com bloco de alumínio, o bloco pode empenar com muita facilidade. Tem como verificar o empeno, como é que se chama, sem essa ferramenta? Tem, eu já trouxe vídeo aqui no canal, eu instalando o cabeçote, eu peguei um vidro, coloquei, botei o calibre de lâminas aqui, que eu ainda vou falar nesse vídeo. E aí eu verifiquei o empeno do cabeçote, do bloco estava dentro da especificação. Então, é uma coisa complexa, né? Motivo de muitos memes, mas se você puder ter, tenha. É cara, é muito cara, né? Geralmente, da data de hoje, desse vídeo, é em média de R$ 1.600 uma ferramenta dessa, é muito cara. Então o que é que acontece? Não é todo mundo que vai poder comprar logo de início, né? Mas se você puder ter, tem essa ferramenta. Mas se você também não tiver, tem outros métodos, dá para fazer. Só não vai inventar de lixar cabeçote para poder tirar empeno, por favor. Então vamos lá. Calibre de lâminas e micrômetro. Esse daqui já é para o mecânico que ele já está mais avançado, que ele já leu um manual técnico, e aí ele já quer fazer um ajuste de válvulas, então ele, em vez de mandar para a retífica, ele mesmo faz. Eu já trouxe vídeo aqui no canal ensinando a fazer o ajuste de válvulas. Então, vai usar isso aqui. A mesma coisa é para verificar o desgaste do eixo, quando precisa fazer o ajuste de válvulas é por pastilha, aí você pega o micrômetro para poder verificar a pastilha, né, o empeno da pastilha, né, o tamanho da pastilha. Então, o calibre de lâminas e o micrômetro servem para muitas coisas, né? Até para verificar folga axial dos eixos de câmeras, né? Do virabrequim também, dá para você verificar. Então, o que é que acontece? Ferramentas essenciais relativamente baratas, né? Principalmente essa daqui, e muito úteis. Eu recomendo comprar logo que começar a trabalhar, começar a fazer seus serviços, seja para você mesmo, seja para outras pessoas, você ter logo pelo menos o calibre de lâminas, porque é bem baratinho e é fundamental, beleza? Então vamos continuar aqui. Elevador. Cara, elevador é muito caro. Isso aqui é um conforto. Toda a vida eu trabalhei sem elevador. Tive algumas dificuldades em alguns momentos. Tive, mas são dificuldades assim mais por uma questão de conforto, entende? Não é que você não vai conseguir fazer o serviço, você vai conseguir fazer o serviço. E o que é que acontece? Só que de uma maneira menos confortável, porque você consegue variar a altura do carro, às vezes você solta o motor, deixa o motor apoiado e levanta só o carro e depois puxa o motor, então traz diversos confortos, assim como a girafinha. Eu não trouxe a girafinha aqui, né? Mas a girafinha também serve para tirar o motor, né? É para um uso muito específico, então eu não trouxe aqui, né? Eu diria que é uma ferramenta para pessoas que estão muito avançadas. Então, se você não puder ter, tenha pelo menos os macacos e as preguiças, como eu mostrei no vídeo anterior sobre ferramentas, e você já vai conseguir trabalhar tranquilamente. Normalmente existem esses dois tipos de macaco. Esse aqui é o que o pessoal fala que é o fixo, esse aqui é o portátil, né? Esse portátil aqui é mais barato, porque a construção dele é geralmente menos robusto, menos simples, só que, pô, não vou dizer não, né? Sei não, esse negócio do carro cair aqui, né? É uma coisa complexa. Vai de cada um. Eu acho um pouco meio arriscado, mas eu não trabalhei nunca com isso aqui, então não posso falar nada. Mas tem gente que trabalha, utiliza isso daqui e diz que não dá problema. Então vamos continuar aqui com o vídeo. Teste contaminante do fluido. Geralmente, se você tiver dúvida, você pode mandar trocar. Tá há muito tempo, já manda logo trocar, já troca logo. Você não sabe quanto tempo faz, você suspeita, já troca. Mas como é uma ferramenta barata, ajuda a você dar o diagnóstico nos fluidos. Quais são os fluidos principais que você vai utilizar isso aqui? Fluido de freio, né? Essencial, você vai utilizar principalmente para fluido de freio. Eventualmente fluido de arrefecimento, fluido de direção, mas o fluido de freio é essencial, porque se o fluido de freio estiver contaminado, vai prejudicar a frenagem, né? Pode correr um risco a pessoa que é usuária do veículo. Então, isso aqui ajuda, é uma ferramenta 100% eficiente, é mais ou menos, né? Funciona com um grau de eficiência bem elevado, mas o que eu recomendo, tá na dúvida? É melhor gastar uma garrafinha de DOT 4
do que arriscar o veículo bater, né? Se não tiver a canetinha, já troca logo, baratinho o fluido de freio, vale a pena, né? E não custa bem baratinho. Então, vamos lá. Ferramentas, vale a pena ter? Se você tiver com grana para comprar, claro que vale a pena ter. Agora, se não tiver, só pedir para substituir, baratinho o fluido de freio, não dá dor de cabeça. Então, vamos lá. Essa ferramenta aqui, ela mudou a minha vida. Você vai dizer, pô, eu diria que ela é o segundo lugar, né, das ferramentas mais tops aí que a pessoa pode ter, essa câmera aqui. Porque às vezes você quer tirar um coletor de admissão, ou vai colocar principalmente, tem um parafuso que você não alcança ele de jeito nenhum, e aí você não sabe, você enfia dedo, puxa de um jeito, de outro, não consegue alcançar, e aí onde essa ferramenta aqui você consegue visualizar lá, tá vazando óleo, você vai lá buscar onde está vazando óleo, consegue colocar dentro do cilindro para olhar se o cilindro está vazando óleo para dentro do cilindro, se a cabeça do pistão está toda molhada. Ferramenta muito eficiente e também muito baratinha também. Hoje em dia está muito acessível. Eu acredito que vale a pena muito ter essa câmera endoscópica aqui, porque é uma ferramenta bem barata, só é um pouco frágil, tem que tomar cuidado para não quebrar, mas ajuda bastante no diagnóstico, beleza? Vamos lá. Isso aqui não é obrigatório, porque em tese, todo mundo que faz as roscas do carro quando dá problema é a retífica. Mas um mecânico que ele já está mais safo, já está mais experiente e tal, ele já consegue, digamos, ganhar o dinheiro desse serviço aqui, né? Luir um parafuso, eu já trouxe vídeo aqui no canal, né, fazendo no próprio cabeçote, ensinando como fazer na bancada, a rosca e tal. Então eu já trouxe vídeo aqui no canal ensinando. Então, eventualmente, alguma rosca vai luir, seja pelo antigo mecânico que tenha mexido com um torque excessivo, seja porque foi diversas manutenções que foram feitas e acabou alguém colocando um parafuso, digamos assim, jambrado, né, como no popular se fala, e acabou danificando a rosca. Então, ter um kit de reparação de rosca ajuda bastante, né? Considero uma das ferramentas essenciais também para o mecânico que já está trabalhando direitinho poder ter, beleza? Essa máquina aqui eu nunca tive, né? Isso aqui ficou famosa com o pessoal High Torque, Dr. Carro utilizando, para encontrar vazamento, né? Falsa entrada de ar. Então você instalou o coletor de admissão ali e tal, e aí você, pô, tá, o carro tá trabalhando errado tal. Geralmente você vê no scanner e acusa logo no map. Você vê que o map tá meio bagunçado ali. Aí você, pô, para você poder não ficar tendo dor de cabeça para achar onde tá essa falsa entrada de ar, você coloca a máquina de fumaça fria. Também pode ser usada da seguinte forma: você coloca o pistão na fase de compressão, né, onde as válvulas estão fechadas, e coloca justamente no buraco da vela ali e coloca para dar a fumaça fria. Se você vê saindo, vazando fumaça fria, quer dizer que as válvulas não estão vedando direito. Ah, você vai dizer, mas aquela ferramenta lá que você trouxe logo no início não serve para isso? Justamente, é por isso que eu não considero uma ferramenta de cunho essencial, beleza? Então, vamos lá. Se você puder ter, tenha, não é barato, já adianto logo que não é barato, mas se você puder ter, tenha, porque vai ajudar em algum dia ou outro, pode vir ajudar. É muito caro, talvez não vale tanto a pena ser. Essas ferramentas aqui é o seguinte: quando você não tem, é na porrada. Basicamente é isso. Então, saca-polia, né? Às vezes você pega, eu já peguei carro, por exemplo, peguei um PT Cruze, que a polia não saía por nada, meu filho. Eu tinha um saca-polia desse aqui que eu mesmo fiz, forjado na marreta, na bigorna. Pô, ficou excelente, indestrutível. Só aquele dali quebrou 2 saca-polia dos outros aí que o pessoal tentou tirar e não conseguiu tirar. E o carro ficou sem correia dentada por causa disso, né? O pessoal não conseguiu trocar a correia dentada. Então, basicamente, é isso aqui. Saca pivô, saca terminal de direção, né? Todos esses sacas aqui, pô, se você puder ter, tenha, porque é uma mão na roda. Vai servir para todo carro? Não. Esse aqui é que é o grande problema. Tem uns que, para você poder tirar, você vai precisar que essa linguetinha aqui seja um pouquinho mais comprida, outra que seja um pouquinho mais curta, aqui que seja essa abertura seja um pouquinho maior, outras um pouquinho menor. Então tem essa dificuldade aí, né? Às vezes o diâmetro desse cara aqui é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então tu tem essa dificuldade aí.
Então você precisa ter um kit amplo para isso aqui. Se você puder ter, concordo que é um bom investimento você investir nesse saca-ponteira, saca-terminal, saca-poleia e outros saca que tiver aí, para não ficar metendo a marreta no carro do cliente, beleza? Existe até um saca-rolamento bem interessante que quando você pega o rolamento da roda que fica presa na manga de eixo ali, ele sai a parte externa e fica só ali. Pessoal, todo mundo tira na marreta. E é pancada, é trabalho. Então tem uma ferramenta que ela abraça aquele anel do rolamento ali, você puxa com uma facilidade. Então, se você puder ter essas ferramentas, sem dúvida, vale muito, muito a pena ter, né? Essa aqui é uma ferramenta que eu não tenho, né? Também ficou muito popular também com o pessoal do High Torque, do Autocarro, o pessoal aí que é elite aí da manutenção automotiva aí no Brasil, né? E aí o que é que acontece? Por ela ter sido popularizada por isso daí, o pessoal usa para montar a coifa, e isso não é qualquer coifa, tá? É uma coifa especial, que ela tem uma elasticidade maior, não é qualquer coifa, para deixar bem claro. Então essa coifa que tem essa elasticidade maior, você chega com essa ferramenta aqui e consegue colocar sem ter que tirar a homocinética, né? Então adianta o lado, é muito cara para um serviço só, ela só serve para isso daí, ó, para trocar a coifa da homocinética e da trizeta, né? Só serve para isso. Então, vale a pena o investimento? Vai depender de você se vai valer a pena ou não. Tem várias de gambiarra o pessoal fazendo na internet já para substituir essa ferramenta. O pessoal pegando garrafa PET, né, de Coca-Cola, que ela é cônica, corta ali a cabeça, corta, faz um funil, coloca na ponta da homocinética, embanha ela de óleo ali, quando empurra ela vai que é uma beleza, ela entra e não precisa dessa ferramenta aqui. Mas se você quiser comprar, ela existe, é importante eu trazer aqui, né, que é para que vocês possam conhecer que ela existe, né? É essencial, não acredito que seja essencial, que vale a pena o investimento. Saca prisioneiro e saca a porca que roletou, né? A porca que perdeu a cabeça. Isso daqui, sem dúvida, é uma ferramenta que, se você quiser ganhar tempo, você está trabalhando, pegou aquele serviço, dia de sábado, né? Já é 5 horas da tarde, você quer terminar para passar o domingão tranquilo, e aí quebrou um parafuso, né? Você precisa tirar aquele parafuso para botar outro. E aí, o que é que você faz? A porca aluiu, não dá para encaixar uma alicate de pressão. E aí vai esperar segunda-feira para ir para a retífica, né? Então essas ferramentas aqui, elas ajudam bastante a você tirar essas, como é que se chama? Esses prisioneiros, né? Essas porcas que luíram aí. Então, que quebraram também, né? Então ajuda bastante, eu recomendo ter. São ferramentas relativamente baratas para o problema que elas resolvem, né? Para você poder usar elas, você vai precisar de uma furadeira e a broca do diâmetro apropriado, nunca esqueça. Essas daqui eu botei aqui porque eu não gosto muito delas, eu não acho elas muito boas. Essas daqui são melhores, essas daqui também são melhores. Eu nunca vi de outra marca, né? Se o pessoal conhecer de outra marca, eu particularmente... tá aqui a marca aqui no vídeo aqui. Se vocês conhecerem de outra marca, por favor, me recomenda aí, que é para eu poder conhecer, que eu só conheci dessa marca até hoje. Então vamos lá. Isso daqui é a top 1 da vida do mecânico. Não essa daqui, ó. Essa daqui o pessoal conhece, vai do borracheiro, né, vê o mecânico tirando a roda e tal. O problema dela é que ela é muito forte e ela é muito grande, pesada, para você ficar usando o tempo todo e tal. Então não dá para você, só dá para você tirar a roda praticamente e algumas peças da suspensão ali, principalmente o quadro da suspensão ajuda bastante, porque ela tem um torque bom, é um parafuso robusto do quadro da suspensão. Então ela ajuda bastante, mas a boa mesmo é essa daqui, ó. Claro, você vai precisar de um pressor de ar, né? Uma mangueira boa, que deu um tamanho bom, mas isso daqui entra naqueles cantinhos para você tirar peças assim que estão um pouco apertadas, coletor de escapamento, coletor de admissão, tirar, como é que se chama, o termostático, igual eu tirei no último vídeo. Pô, ela vai nos cantinhos ali, pô, ajuda bastante esse tipo de ferramenta. Ela é digamos assim, uma parafusadeira pneumática, né? Só que ela é tipo uma catraca pneumática, podemos dizer assim. Só que por ela sem ângulo, você consegue ter bastante mobilidade. Geralmente eu já vi dela de 3/8 e de meia, né? Eu nunca vi de 1/4, nem maior também de 3/4, nunca vi. Só vi desses dois tamanhos. Essa daqui tem de vários tamanhos, né? E também tem elétrica também. Essa daqui eu nunca vi elétrica e essa daqui também tem elétrica. Inclusive eu tenho elétrica dessa daqui, que ela já ajuda, no caso, o oposto dessa daqui. Que você, por exemplo, vai tirar uma tampa
do tucho ali. Então você consegue tirar com muita velocidade com a elétrica, que não tem um torque tão alto quanto essa daqui, e justamente não vai danificar o cabeçote do cliente, né? Ou o seu próprio cabeçote. Então, para esse tipo de serviço de fazer manutenção mais rápida assim, a elétrica ajuda bastante, beleza? Outra coisa que isso aqui não é obrigatório, né? Que né, não é serralharia aqui que a gente está falando mecânica automotiva, mas vai por mim, em alguns momentos você precisa disso daqui. Tem, por exemplo, tem uns carros da Fiat que o pivô, por exemplo, ele vem com uns pinos, uns rebites. E aí para você poder, como é que se chama, tirar esses rebites para botar outro pivô na mesma bandeja, para não ter que comprar outra bandeja, você compra só o pivô e faz isso. Bota parafuso ali. Para você poder fazer isso, você vai precisar de uma esmerilhadeira. Então, vez ou outra, você vai acabar precisando de uma esmerilhadeira. E a máquina de solda é para você fazer, por exemplo, certas ferramentas. Igual eu já fiz ferramenta para travar o volante, para poder folgar a polia do comando ali, né? Para poder folgar ali. Então, eventualmente, você vai precisar de uma máquina de solda. É obrigatório? Se você puder ter só a esmerilhadeira, você já vai ter uma boa ferramenta, mas nenhuma das duas é obrigatório, beleza? Eu recomendo, eu tenho, e isso aqui para mim é uma outra mão, né? Então seria difícil para mim eu não recomendar. Prensa é mais para você tirar rolamento, bucha de bandeja. Você vai precisar da prensa para fazer esse tipo de serviço. Mas isso, rolamento da roda e bucha de bandeja, vai ser basicamente os serviços que você vai precisar da prensa. Dificilmente você vai precisar de prensa para outro tipo de serviço mecânico. Tem gente que desempenha amortecedor de moto aí e tal, né? Mas não é o essencial. O ideal é você trocar um amortecedor de moto, né? E não é o motivo que você compraria uma prensa, né? Para a área automotiva de carros. Mas assim, a prensa ajuda basicamente para esses dois serviços. Então, se você não tiver a prensa, você não vai conseguir tirar nem as buchas de bandeja e nem vai conseguir trocar os rolamentos da roda. Então, quem trabalha com caixa de marcha também precisa também de prensa para poder prensar os rolamentos ali. Então, prensa é uma ferramenta que é principalmente essencial para essa galera aí, beleza? Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece, larga o dedo daquele like lá, que isso ajuda bastante mesmo o canal continuar crescendo. E você acompanhou todo o vídeo, chegou até aqui e ainda não se inscreveu, já acompanha outros vídeos aqui no canal, dá uma chance pra gente, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda também o canal a continuar crescendo. E compartilhe para amigos que você tem as mesmas dúvidas que você, grupos, né, de mecânicos que queiram, não conheciam essas ferramentas que eu trouxe aqui, né? Então, se vocês quiserem, pessoal que estiver aprendendo, estiver no Senai, estiver estudando, quiser compartilhar um pouco dessas ferramentas, compartilhe os vídeos aqui do canal, que isso ajuda também o canal a continuar crescendo. Muito obrigado por assistirem e acompanharem e mandarem as mensagens aqui nos comentários, né, que eu leio todas as mensagens com muito carinho, gosto bastante de responder as mensagens. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todas uma a uma, sempre na medida do possível. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.